Galera, professora Denise aqui hoje para falar para vocês sobre literatura e a parte 2 do Barroco. A aula da semana passada nós falamos sobre os aspectos relativos ao contexto histórico do Barroco e a chegada dele aqui no Brasil e por que ele é considerado uma escola brasileira, né? Porque foi feita por brasileiros que foram a Portugal estudar e trouxeram esses conceitos de lá. Então hoje eu vou falar sobre os autores principais e as características dessa escola literária aqui no Brasil. Então, antes de mais nada, vamos só dar uma recapitulada aí, né? O Barroco acontece no século XVII aqui no Brasil, e aqui nós tínhamos aquela questão que nós falamos semana passada, era o século do ouro, o contexto principal, né, era a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, mas nós tínhamos aí também a questão relativa à mão de obra escrava, né? Então nós tínhamos muito essa questão voltada ao cidadão brasileiro, né, de vivenciar esse período que era totalmente colonial. Tanto que o Barroco também recebe essa alcunha, tá? Uma literatura colonial, beleza? Então antes de mais nada, vamos só dar essa recapitulada aí pra gente poder conseguir se localizar. Lembra que eu falei no vídeo passado, Barroco parte 1, sobre o dualismo ser a característica central e a principal do Barroco, certo? Então a gente vai voltar a falar disso e vai ver como e onde e por que o dualismo se encaixa tão perfeitamente nas obras, principalmente do Gregório de Matos Guerra, tá? Que é um dos poetas. Então vamos lá, vamos dar essa continuidade aí. Antes de mais nada, gente, vamos começar falando do marco inicial do Barroco. Marco inicial do Barroco é com o escritor Bento Teixeira, com a obra Prosopopeia, que foi publicada em 1601, tá? Isso é muito importante de falar, gente, porque toda escola literária possui um marco inicial, possui, assim, esse momento de início, quando que ela começou, tá? Isso eu recebo muito essa pergunta, professora, mas como que sabe quando que a escola X ou Y começou? Como que alguém sabe? Gente, é importante dizer que a migração de uma escola para outra, tudo bem que o quentismo não era uma escola, era um período, né? A gente já falou sobre isso. Mas mesmo assim, como que a gente consegue definir, né? A partir do momento que uma obra com aquelas características que relativiza aquele contexto histórico foi publicada. E o Barroco foi no ano de 1601 com a obra Prosopopeia do escritor Bento Teixeira. Beleza, gente? Isso aí é perguntinha daquelas marotas que podem cair, sabe, pedindo pra você avaliar o item 1, 2 e 3, nananana. E aí um dos itens vai trazer, né, que o marco inicial foi com a obra O Sermão de Santo Antônio aos Peixes, do Padre Antônio Vieira. Para Antônio Vieira é escritor barroco? Sim, tá certo. Faz parte desse período? Aham. É um dos escritores principais? Com certeza. Eu diria que é o nome do barroco, é o Padre Antônio Vieira. Mas, olha a pegadinha aí, não é marco inicial. Tá, gente? Isso é muito importante, que é a partir do momento que a gente tem a primeira obra que deu o pontapé, que apertou o play e falou, é agora, piazada. E a obra do Barroco, que faz tudo isso, que diz é agora, piazada, é a obra do escritor Bento Teixeira, Prosopopeia. Muito bem, e aí, gente, vamos lá, continuando agora, vamos falar das características, né? Como eu tinha prometido o vídeo de hoje para falar dos autores das características. Então, vamos lá. Essas características que eu vou transmitir agora, elas são meio que, né, tem essa mistura, né, tanto na obra do Gregório quanto do Padre Antônio Vieira. E o principal, eu diria, tem tudo a ver com aquele contexto histórico importantíssimo da Reforma Protestante e da Contra-Reforma. Quem viu o vídeo da semana passada, da aula Barroco parte 1, viu e lembra que a prof comentou aí que o contexto principal é esse da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, justamente porque foi o momento da grande treta que acontece aí, da galera que tá lá, ora, meu Deus, ó sim, Jesus, amém, de dia, né, rezando e tal, e à noite é esbórnia porque ele tá muito louco e ele tá em dúvida, porque ele acredita nesse Deus, ele teme Deus, ele tem esses conceitos teocêntricos, mas também ele acredita nos conceitos trazidos ali pela essa pegada do Renascimento, tá? Então a gente tem essas culturas medievais ainda um pouco enraizadas, essa coisa, sabe, de tipo, Deus no centro de tudo, eu ainda tenho essas ideias de crer naquilo que foi me dito pela igreja como instituição, amém? Mas eu também tenho aquele pezinho naquela dúvida, né, que foi apresentada aí pela galera do antropocentrismo. E com isso a gente tem qual característica mesmo?
o dualismo, né? Que eu diria que é a característica central e principal, tá? Do barroco. Mas esse dualismo vem justamente porque é um período em que o homem está cheio de perguntas, cheio de dúvidas, e ele não tem as respostas. Então foi aquilo que nós comentamos, gente, na semana passada. Ele tem essa crença, ele acredita naquilo piamente. Só que alguém chegou e meteu o pé na mesa e falou assim: rapaz, isso aí é mentira. Só que ele acredita naquilo, ele tem fé. Então ele não vai da noite pro dia deixar de acreditar, deixar de ter as próprias convicções. Então ele tá perdido, ele tá cheio de dúvida. E essas dúvidas, elas vão fazer parte, sabe, daquele sentimento, ele tá dividido, sabe? Eu já caiu questão no Enem que trouxe isso no enunciado sobre o barroco, falando que o homem, nesse período, uma das características principais era justamente essa ideia dele estar dividido entre valores antropocêntricos e valores né, do renascimento e valores teocêntricos. Ele tá nessa divisão e ele tá com essas amarras, né, com essa ideia, e ele tá meio perdidão. Então, assim, é um dos conceitos chaves, e é daí que vem aquele sentimento de dualismo, do cara tá, tipo, não sei se vou, se fico, não sei se fico ou se vou, entendeu? Ele tá perdido, ok? E aí, com isso, gente, vai ter essas dúvidas, né, que a gente comentou, que é relativizado a essa principal característica da dualidade, que é o homem ou Deus, né, pecado ou perdão, razão ou fé, ciência ou religião. E ele não sabe, porque ele tá nesse meio, ele tá recebendo esse tiroteio, sabe? Ele tá sendo questionado, ele tá sendo, entendeu? Ah, meu Deus, mas eu acredito em Deus, mas peraí, né? Esse negócio que esse rapaz tá dizendo aqui, ó, tem todo sentido. Lembra aquela questão das indulgências? Essa cruz não devia ser tão grande, devia ter madeira assim, não, meu filho. Como assim? Então ele tá, sabe, naquela angústia, porque ele não sabe que caminho que ele vai seguir. Beleza? Então vamos lá. Outra característica é bem forte, sabe? Justamente por questão dessa dualidade, é a tensão, sabe? Então essas obras, elas trazem essas questões tensas relativas a esse questionamento, sabe? Que são consequência desse questionamento e dessa dúvida existencial. E aí, próxima característica que eu já emendei, que é justamente a dúvida, essa angústia existencial. Quem sou eu? Pera, tudo que eu acreditei era uma mentira? Né? E agora, o que farei? Então ele vai ficar, sabe, ele vai ter esse conflito, entendeu? Entre corpo e alma, céu, inferno, e agora, socorro, vai começar a se preocupar com a morte, porque se ele vai seguir os princípios teocêntricos que lhe foram ensinados, ele sabe que ele tá no caminho certo, mas ao mesmo tempo ele pensa: ai meu Deus, mas se eu fizer isso aqui é mundano, é do mundo, tá errado, não vou fazer, e agora vou pro inferno. Meu Jesus Cristo. E ele fica perdido, sabe? Tanto que tem poemas do Gregório de Matos que são poemas eróticos. E esse erotismo literário vem amarrado justamente dessa proposta de falar do homem, da carne, dos desejos. E aí esse moço que tá lendo, né, que tem fé em Deus, que acredita e tal, ele vai ler esse poema e falar: ah, eu sinto isso também, meu Deus. Não, meu Deus, é pecado, para. Sabe, entendeu? Ele vai ficar. E por isso que ele tá com essa angústia e com essa dúvida existencial e esse conflito que ele trava internamente. Isso é muito visível, isso é muito presente nas obras do Gregório de Matos Guerra. Beleza? E aí, outra questão também que tem muito a ver é o rebuscamento formal, tá, gente? Tanto as obras do Gregório quanto do Padre Antônio Vieira tem essa preocupação. Então, é muito comum, né, um aluno ler lá um poema do Gregório de Matos ou um trecho de um dos sermões do padre e falar: meu Deus, e agora? Não entendi nada que esse moço está falando. Mas é justamente porque o rebuscamento formal é uma característica bem forte no barroco. Beleza, gente? Então, para falar desses dois autores, nós temos, antes disso, que dizer sobre duas correntes. Vamos falar aí sobre duas correntes barrocas, que vai aparecer aí para vocês a primeira delas, que é o cultismo. O cultismo, né, a prof colocou uma definição bem simples: valorização e obsessão pela linguagem culta, que é o que a palavra já diz. Então, é uma preocupação, sabe, uma intencionalidade de trazer inversões de frases, palavras difíceis, jogos de palavra. Então, assim, o Gregório de Matos Guerra é o autor que vai permear e que vai ter suas obras mais voltadas nessa corrente barroca, do cultismo. E Gregório de Matos Guerra escrevia poemas, tá? Ele era poeta. E ele vai ter essa questão, sabe? Ele vai escrever sonetos, ele tá dentro dessa linha da poesia.
E ele vai trazer muito forte, sabe, essa ideia desse rebuscamento, dessa valorização da forma. Por isso que ele escreve muitos sonetos, né? 2 tercetos, 2 quartetos, a questão das rimas, da sonoridade, né, que um soneto deve ter. Então, ele traz toda isso que a gente falou agora de dúvida, de angústia, nananã, mas se preocupando com a colocação desse soneto, com a sua estrutura, com a sua linguagem, com a sua forma, ok? Então, Gregório de Matos Guerra é o autor principal deste período, tá? E uma coisa que é bem importante, gente, para falar aqui já de cara, porque o Enem adora isso, é o apelido do Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos Guerra recebeu o apelido de Boca do Inferno. Ó que chique. Gente buena, né? O tipo de gente que você fala, quero ser amigo desse cara aí. E Gregório de Matos Guerra recebeu esse apelidinho. Por que eu falei que o Enem gosta? Porque o Enem adora cobrar os apelidos dos escritores, né? Ou colocar assim alguma questão, tipo, Gregório de Matos Guerra, também conhecido como Boca do Inferno, teve suas obras durante o período barroco. Daí quem não estudou, olha e fala, como assim Boca do Inferno? Claro que não, barroco é o negócio das igrejas, tudo lá decorado, coisa linda. Que mané Boca do Inferno? Pegadinha, nem maldito. E na real estava certo, né? Então o apelido que ele recebeu, ele era chamado assim, justamente porque as pessoas lá da linha, voltado com aquela galera do teocentrismo, lá da Contra-Reforma, começaram a falar, olha o poema desse cara que falando de erotismo. Como assim? E aí esses poemas passaram, o que a igreja viu como ferramenta? Já sei, vamos começar a falar que esse cara é a boca do inferno, é o próprio demo. E aí o povo não vai ler esse cara, o povo não vai dar moral, o povo não vai respeitar, não vai ouvir esse moço aí. Então esse nome, essa alcunha de Boca do Inferno, é justamente porque o que ele trazia nas obras eram conceitos que iam totalmente, né, na contramão daquilo que a igreja estava pregando, né? Lembra daquele contexto histórico principal lá, de reforma e contra-reforma, e o barroco nascendo no meio desse fervo, ok? Então ele foi um poeta que foi lírico, sático e religioso. Ele também teve poemas muito teocêntricos, tá? A Instabilidade das Coisas do Mundo é um dos poemas, assim, que é um dos poemas mais famosos dele, que deixa muito claro a questão do dualismo. Então, gente, não quer dizer que porque o cara tá fazendo um poema erótico ou diferentão, que ele, seu ateu. Não tem nada a ver, tá? Ele só trouxe essas dúvidas, esses questionamentos existenciais que todo mundo deveria ter, né? Só que tinha medo de assumir, tinha medo de admitir, né, gente? O Brasil era colônia. Então, veio a colônia portuguesa, a gente já tava crescendo aqui, sabe, num negócio, entendeu? Voltado aos padrões trazidos pela coroa. Então, tudo que fosse contra isso, que saísse ali, que virasse a curva, né, não era bem visto, né? Fora que também o Gregório de Matos Guerra colocava muitos palavrões, né? Palavras de baixo calão mesmo nos poemas, em alguns. E aí, pronto, era o Boca do Inferno, justamente para ele ter, né, essa poesia não ser tão valorizada. Beleza? Poema principal é A Instabilidade das Coisas do Mundo, mas ele tem muitos poemas, tá? Triste Bahia, tem vários outros aí. E, claro, não dá pra gente falar aqui, porque são muitos poemas, mas eu acho que A Instabilidade das Coisas do Mundo, além de ser um dos principais, eu acho que fica fácil de você compreender isso que eu tô dizendo sobre essa dúvida, essa angústia existencial e essa perdição do homem que ele tenta retratar, ok? Segunda corrente barroca, gente, é a corrente do conceptismo. Esse nome diferentão tá aí na tela para vocês, um conceito bem brevezinho sobre o conceptismo, que é a valorização do conceito e do conteúdo que vai sustentar em cima da argumentação. O Padre Antônio Vieira, gente, ele é conhecido como o mestre da retórica, o deus, o cara da retórica, porque ele argumentava muito bem. Ele fazia uso de metáforas e ele era o cara, ele era incrível. Eu gosto muito da leitura dos sermões, justamente porque ele trazia muitos questionamentos e ele fazia a proposta dele de trazer através dos sermões uma ideia que não fosse, sabe, tipo, diretona, entendeu? E a galera ficava meio, o que ele quis dizer com isso? Que metáfora é essa? Não entendi, não. Era de tamanha inteligência e ele conseguia fazer isso porque ele argumentava muito bem, ele usava as palavras de uma retórica impecável, tá? Então, a gente tem aí no Padre Antônio Vieira o que predominava na produção dele? Prosa, textos em prosa, tá? E o que ficou mais famoso, sem dúvida nenhuma, foram os sermões, né? Os sermões do Padre Antônio Vieira, famosíssimos, tá? E antes de mais nada, só para contextualizar aqui, para quem não sabe, gente, olha, vamos lá, vamos assim, só para todo mundo entender, pra gente não ficar perdido.
Gente, na Igreja Católica, o padre, ele realiza, né, em algum determinado momento da missa, da celebração religiosa, ele faz o sermão, que é depois de uma leitura religiosa, que ele faz da Bíblia, ele faz um sermão sobre aquilo, que é uma reflexão, um momento de reflexão, e que ele explica aquilo para as pessoas e meio que pegando no pé, dando aquela puxada na orelha. Se você é católico, se eu falei alguma bobeira aqui, você pode corrigir aí nos comentários, pode me ajudar aí a conceituar melhor essa ideia. É só para quem não é católico entender, tá, gente? O que essa postura, esse papel ali do padre nessa celebração religiosa. E aí, o que o padre Antônio Vieira fez? Ele fazia esses sermões lá, ao vivaço, né, na igreja, e depois ele escreveu esses sermões. E, gente, não era uma puxada na orelha, era um pontapé na orelha, era uma voadora no peito, sabe? E ele trazia isso de uma maneira esplendorosa. Eu vou dar um exemplo para vocês. É claro que a gente teria que ler, né, um sermão, fica aí a dica. Leia o sermão do Padre Antônio Vieira, sermão de Santo Antônio aos Peixes, acho que é o mais famoso. O sermão do Bom Ladrão, meu preferido. Mas tem muitos, tá, gente? Ele tem uma coleção gigante de sermões, são vários livros com vários sermões em cada um. Mas só um exemplo para você entender essa puxada de orelha, essa voadora que eu comentei. O sermão do Santo Antônio aos Peixes, ele metaforiza, né, tipo, como se Santo Antônio estivesse caminhando e vai até um rio para fazer uma reflexão e nananã, ele começa a conversar com os peixes, a ter um diálogo com os peixes. É bem estranho, mas ó, reflexão, ele tá, entendeu? Explicando pra galera aquilo que ele acabou de ler na Bíblia, aquela passagem da bíblica, que agora eu não vou lembrar qual é, tá? Mas enfim, e aí ele vem explicar, né, esse Santo Antônio foi lá conversar com os peixes. Aí ele começa assim, peixes pequenos, não se dobrem, né? Vocês juntos, se vocês unirem, vocês derrubam o peixe grande, peixes pequenos. Atenção, peixes pequenos unam-se, né? Porque daí o peixe grande, ele come você se você estiver sozinho. Mas se você estiver junto, né? Ele não vai derrubar você, entendeu? Então, vocês estão entendendo, gente? Ele vai metaforizar os peixes ali como se fossem representantes, tipo, da sociedade, né? O pequeno, o escravo, o vassalo que sofria na mão de algum que é, né, dos poderosos. Mas se eles se unissem, todos eles, que legal, né? Eles poderiam, né, diretamente derrubar o peixe grande aí, tá? É um exemplo de uma das metáforas. Mas ele também escreveu cartas, tá? Tem uma carta dele ao rei Dom Afonso, que o Dom Afonso era uma criança. E ele escreveu essas cartas, né, para o rei Dom Afonso. E, né, o rei Dom Afonso lá em Portugal. Desculpa. E quem lia as cartas do rei Dom Afonso diretamente era quem? A mãe dele, a rainha regente. Só que tudo que o padre Antônio Vieira escrevia nas cartas para o rei Dom Afonso, que era um moleque, era jovem, né? Ele colocava diretamente, era para o rei Dom Afonso, diretamente para ele. Só que tudo que ele escrevia era interessado à mãe dele. Porque quem que ia ler? Quem quer tomar as decisões? A mãe, né? Então o padre Antônio Vieira, gênio. Então, por exemplo, lá na carta ele coloca assim, rei Dom Afonso, sabe? Não vamos fazer isso com sei lá, com um exemplo, tá, gente? Não vamos fazer isso aí com as índias, né? Deixá-las sem os filhos. Como que você pode afastar uma mãe de um filho? Ela vai sofrer, né? Porque uma mãe não pode ficar sem o seu filho. Nossa, não faça isso com a pobre mãe, né? E quem tá valendo? A mãe. Só uma curiosidade. Para Antônio Vieira, gente, ele era português, tá? Eu falei lá que o barroco é feito por brasileiros no Brasil e lá. Só que ele veio para o Brasil muito pequeno. Ele veio, né, pequenininho para o estado da Bahia. Então, né, ainda assim, a gente classifica para Antônio Vieira como um dos escritores mais famosos, né, aí do barroco. Usando muitas metáforas, né? Por exemplo, tem um outro sermão dele, né, que é o da 60ª, que ele metaforiza o sal e a terra, né, para propagar a palavra de Cristo, de que o sal e a terra juntos precisam estar juntos para, né, conseguir trazer esses porque se os ouvintes que estavam ali ouvindo esse sermão, né, na igreja eram pessoas que eram católicas. Então ele usava dessa retórica dentro do catolicismo, seja o sal, né, não seja o sal, seja a terra, vice-versa, enfim, né, para vocês unirem as forças e né, aquele lance dos peixes pequenos, derrubar o peixe grande. Genial, né? E quem tava falando com os peixes era Santo Antônio. Oh, amém. Ó, olha a ideia. Padre Antônio Vieira,
show de bola, tá? Então são os dois escritores que nós temos aí. O Gregório de Matos Guerra, show de bola também. Ele vem dentro da cultura do cultismo, ok? E escrevia poesia. E Padre Antônio Vieira está dentro da linha do barroco, né? Do conceptismo. E ele escrevia textos em prosa. Os mais famosos, os sermões. Ele fez carta também, que inclusive cai em alguns vestibulares aí, algumas das cartas dele. Gente, é isso. Eu espero poder ter ajudado. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Muito obrigada. Até uma próxima. E valeu. Tamo junto, piazada.